Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 378º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok, Este episódio está a ser gravado no dia 20 de março de 2025, dia seguinte ao Dia do Pai, e pá, dia que fica marcado pela morte de Chuck Norris, que para mim será sempre o Walker, o Ranger do Texas. Ele tinha 86 anos, também fez anos há pouco. Ele nasceu no dia 10 de março e faleceu no dia 19. Ok? Foi ontem então que ele faleceu. E pá, uma cena que eu não sabia é que ele criou a sua própria arte marcial. Chun Kuk Do. Ok, e há um site oficial. E pá, digo-vos uma coisa. Já está no top sites que eu já odeio. Porque parece um site dos anos... Se calhar dizer anos 2000 já é forçado. Mas pronto, pá. Além de então ter a sua própria arte marcial, ok, em 1990 ele foi o primeiro ocidental a ter o cinturão preto de grande mestre do 8º grau de Taekwondo. Mas pronto, ele então primeiro foi conhecido pelas artes marciais, depois então é que foi para... Ok, pá, eu estou aqui, é por isso que este podcast tem sempre de ser editado, porque eu depois perco-me. Eu estou aqui a ler a página da Wikipédia do Chuck Norris e estou, pá... Basicamente ele era um velhinho que era muito forte em artes marciais, depois, pá, a nível político era conservador. Ok, diz aqui que na véspera das eleições de 2012, que pá, ele e a esposa fizeram um vídeo a apelar para que os evangélicos não fossem votar e que se votassem em Obama, o nosso país, tal como o conhecemos, poderá ficar perdido para sempre. Por isso, se há... Depois também era um cristão convicto e um criacionista, que é aquele pessoal que acha que não há evolução das espécies, ok? Que Deus criou tudo, como nós conhecemos hoje em dia, e que sei lá, que não houve o Big Bang e essas cenas. Mas que lá está, que para mim que será sempre o Walker, o Ranger do Texas. E pá, e além do Walker, o Ranger do Texas, será sempre o nome daqueles factos famosos que sei lá, que toda a gente nos anos 2000 sabia. Sei lá, o Chuck Norris tem um tapete de urso polar em casa. O urso não está morto, só tem medo de se mover. Quando o bicho-papão vai dormir todas as noites, ele verifica o seu armário para ver se não está lá o Chuck Norris. Não existe evolução, apenas uma lista de espécies que Chuck Norris permitiu que vivessem. O Chuck Norris morreu há 20 anos, mas a morte ainda não criou coragem para lhe contar. Chuck Norris uma vez jogou à roleta russa com uma arma totalmente carregada e venceu. E o diário de Chuck Norris é chamado o Livro do Guinness dos recordes mundiais. Estes são só alguns dos factos, mas se procurarem por Chuck Norris Facts ou factos de Chuck Norris, vão encontrar. Mas pá, eu estou em choque porque eu não sabia que eu ia ficar tão chocado com esta notícia, mas imaginem, depois de então do site manhoso do Chuck Norris e depois de então de procurar cenas acerca do Walker, o Ranger no Texas, pá, descobri que houve um filme em 2005, Walker, Texas Ranger, Trial by Fire, que teve Selena Gomez no papel. Isto é daqueles telefilmes, ok? Que passaram na televisão. Mas pá, eu não me lembro disto. O Walker, o Ranger do Texas, passou de 93 a 2001 e pá, eu lembro-me de ver à tarde no ATL. Ok? Era o que nós víamos à tarde. Por isso, pá, foi uma infância... Uma infância real, uma infância raiz e não uma infância Nutella. Pá, agora aqui então vendo no site, quem quiser praticar a arte marcial do Chuck Norris, o sítio mais perto onde dá para praticar, pá, é em Madrid, ok, em Espanha. Por isso, quem quiser, pá, só tem de ir à capital espanhola todas as quartas-feiras às 15 horas para praticar o sistema Chuck Norris. Mas pá, não sabia que ele tinha uma arte marcial para chamar de sua.
Por isso, pá, se essa arte marcial se eternizar, será mais uma forma dele ficar para a história e de não ser esquecido com o passar do tempo. Mas pronto, essa foi uma das notícias que marcou então o dia. A outra ficará mais para o fim do episódio. Por isso, vamos a cenas que se passaram esta semana ou que se passaram ao longo das últimas semanas, mas eu me esqueci de trazer para aqui. Pá, começámos com... Eu acho que não falei. Agora eu até fiquei na dúvida, porque eu acho que não falei da última vez que fomos à veterinária. Exato, acho que não falei. Pá, eu e a senhora engenheira fomos levá-lo à veterinária porque ia tomar o desparasitante. Ok, eu até pensei que era alguma vacina, mas não. Era só o desparasitante e pá. A primeira cena que aconteceu foi, primeiro, estão a decorrer as festas de São José, ok, se calhar quando ouvirem isto já terminaram, mas durante a última semana estiveram a decorrer as festas de São José, e então a nossa veterinária é perto de um parque onde estacionam rolotes e essas cenas. E então não tínhamos assim muito sítio onde estacionar, mas conseguimos estacionar na boa. Fomos então até ao parque com ele. E depois vamos então para a veterinária. E pá, eu digo assim à senhora engenheira: ui, aquela não é veterinária de Fausto. E ela: é. E eu: oh, amor, não é. E ela: é, só está com o cabelo solto. E tipo, para terem noção de como a senhora engenheira vê mal, nós entramos e era, sei lá, uma senhora que tinha tipo mais 30 anos que a nossa veterinária, ok? E eu então fiquei com aquela cena de: queres ver que afinal é esta a nossa veterinária? E eu nunca reparei que ela afinal era uma senhora pré-reformada. Queres ver? Mas então pá, a senhora engenheira acha que elas são familiares, ok? Que é tipo mãe ou assim, porque ela diz que a forma de falar e os trejeitos são iguais. Pá, eu não detetei isso. Ok, não detetei isso. Qual é que foi a cena, pá? Ela então disse, ele está tão magrinho. Tenho a certeza que não é preciso dar-lhe mais comida. E tipo, esta é uma cena que só se nota porque ela, lá está, era uma veterinária sénior, ok? E então provavelmente já é avó e então faz como os nossos pais ou os avós da senhora engenheira fazem ao Fausto, que é: ele só tem ossos, coitado, ele come. Ele está sempre cheio de fome. E então, pá, chegámos ao consenso de: ok, ainda dá para lhe dar mais alguma comida, pá, vamos aumentar a dose. Aumentámos a dose, qual é que é a cena? Imaginem, ele passou de comer 240 gramas para aí. Acho que era 240 ou 250. Não. Ou 260. Era assim, ou 240 ou 260 para 300 gramas. Ok? E pá, há aqui uma cena que nós temos de ver que não faz sentido, que é, pá, se tu comes 200 gramas, tu no máximo podes cagar 200 gramas, ok? Agora, tu não podes comer 300 gramas e cagar meio quilo, meu, que isso não faz sentido. E pá, desde que lhe aumentamos a dose de comida, ele caga, mas é uma cena louca, ok? São doses cavalares. É uma cena louca, é um absurdo. E depois caga muito, meu. Caga muito. Enquanto que às vezes cagava uma vez por dia. Agora imaginem, num passeio ele é capaz de cagar 2 vezes. Vamos até ao parque, fica a 1 km, 1,5 km de distância. E pá, é suficiente para ele cagar 2 vezes. E pá, não faz sentido. Não faz sentido. Pá, veterinários, biólogos, pá, não faz sentido, ok? Venham cá porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas pá, agora ele já não se nota tanto os ossos, ok? Também não está obeso, mas acho que sim, acho que fazia sentido, porque é tal cena. A única... Imaginem, a nossa veterinária não disse que ele estava magro. O treinador que nós chamámos aqui a casa uma vez disse que ele estava gordo. Pá, veterinária sénior, ele estava anorético. Por isso, pá, tivemos de seguir então a pressão da veterinária sénior. Mas acho que fizemos bem. Depois da veterinária, uma cena que também fizemos no Natal, aproveitámos aí umas promoções e comprámos uma máquina de café nova. E pá, eu acho que não falei aqui de quando fui buscar o café. Acho que não falei aqui. Isto porquê, pá? Porque nós então na altura encomendámos o café, porque é a tal cena, quando tu compras uma máquina de café, por norma tens sempre a oferta de cápsulas ou cápsulas em promoções ou não sei o quê. E então, na Delta tinha assim a oferta de umas cápsulas e depois na compra de outras tinhas um desconto. E então foi isso que nós fizemos. E é a tal cena. Como só morámos os dois em casa e o Fausto ainda não consegue receber encomendas, nós temos de mandar para um ponto de recolha. Ok?
quando não dá para mandar para um ponto de recolha, ou mandamos para a casa dos meus pais, ou mandamos para a casa dos pais da senhora engenheira. Quando tem ponto de recolha, pá, vamos aí a um ponto de recolha buscar. Qual é que é a cena? Da primeira vez que encomendámos, o primeiro que recomendava era o ponto de recolha do CTT Guimarães, só que era o CTT do São Francisco Centro. Que pá, para quem não sabe, é o Centro Comercial São Francisco, no centro de Guimarães. E pá, para quem não sabe, também é um portal maligno em Guimarães. Eu não conhecia este conceito de portais malignos, até no outro dia ouvir isso no Terapia de Casal. E pá, eles falaram lá com muita graça dos portais malignos de Lisboa. Pá, este São Francisco Centro é um portal maligno em Guimarães. E pá, eu nem sei porque é que eu demorei tanto tempo para trazer isto aqui, porque lá está, isto já é um assunto que aconteceu no início do ano, ok? Mas pá, eu desta vez fiz a ligação, porquê? Porque tive de voltar a ir buscar café. Mas então, o que é que se passava neste São Francisco Centro? Pá, primeiro, aqueles CTT eram, imaginem, estás a ver quando há aquele assédio laboral e quando tu fazes merda no teu trabalho, ou quando o teu superior por algum motivo te quer castigar e te muda de posição e te mete num trabalho pior. Pronto, era a impressão que dava este CTT. Porque era tipo, aquilo é um cubículo em que está em condições péssimas. E depois tem tipo outra divisão que é outro cubículo e nem tem uma porta, só tem um buraco para a porta, mas nem tem uma porta, estás a ver? Só que lá está. É no centro de Guimarães, ok? Num centro comercial no centro de Guimarães. Porque aquilo fica tipo, sei lá, a 200, 300 metros do Toural, ok? Que é um ponto de referência da cidade de Guimarães. E pá, eu fui lá todo contente e pá, ok, isto vai ser de gás, porque era a tal cena. Eu já tinha ido à loja CTT Guimarães, que pá, eu agora devia saber as ruas, mas pronto, fica próximo dos bombeiros, ok? Já é um ponto de referência. Fica próximo dos bombeiros de Guimarães e da PSP, ok? Outro ponto de referência. E pá, e aí é tipo CTT normal, ok? Como temos na Póvoa de Linhoso, que é tiras a senha, és tipo atendido em 2 minutos e siga. Não pá, eu chego lá e tipo, eu vi assim pessoas sentadas. Eu, ui, que estranho. E depois tinha assim aquelas cenas de senha antiga, ok? Que é de rolo e tu tens de puxar para ficares assim tipo com um triângulozinho. E então eu puxo, olho. Porque primeiro ainda diz lá senha só para o CTT, porque é tal cena, tipo, se calhar o pessoal, aqui lá tem uma agência de viagens ao lado ou assim, se calhar o pessoal podia achar que era para a agência de viagens, sendo que a agência de viagens não tinha lá ninguém. E então eu tiro a senha e tipo, faltavam para aí 10 pessoas à minha frente. Eu sei que, imaginem, deu tempo de eu ir à casa de banho, a casa de banho estava a ser limpa, ok? Eu estava com bué da vontade de ir à casa de banho, urinar, pá. Tive de fazer aquele truque de ir à dos deficientes, ok? Teve de ser, pá, não deu para aguentar. Fiz o meu xixizinho, voltei e ainda tive de esperar pela minha vez. E depois, então sou atendido e imaginem, a pessoa que me atendeu tinha a cara da Ministra do Trabalho, ok? E agora vamos procurar quem é a Ministra do Trabalho, que já foi mencionada neste podcast, que é a Maria do Rosário Palma Ramalho. Exatamente, tinha esta cara. Mas atenção, era a cara dela séria. De tal forma séria que um senhor que de certeza vai lá regularmente disse: como é? Hoje nem um sorrisinho? Tipo, não bro, não, nem um sorrisinho. E então pá, depois de perder neste processo todo tipo meia hora, eu peguei no café e disse a mim mesmo: nunca mais vou pedir para ir levantar o café a este sítio. Corta para esta semana em que alterei o ponto de recolha para a Tabacaria Marinho. Pá, só pelo nome, quando tens assim o nome de uma tabacaria, tem site, caralho. Ok, estou fascinado. Estou fascinado porque tem site e eles também vendem peças feitas em impressão 3D. E vendem baralhos de poker. Ei, eles vendem bué das cenas, meu. Ui, e deixa eu ver quanto é que custa um cachimbo meu.
Ok, pensei que um cachimbo era mais caro, meu. Tipo, o cachimbo mais barato custa 6€, mas depois tem aqui um cachimbo de madeira rustique, 20€. Ok, meu. Olha, pensei que um cachimbo era mais caro, meu. Ei, estou fascinado com este site, porque pá, é o segundo site que nós visitámos neste episódio e pá, muito melhor que o do Chuck Norris. Têm jogos à venda e o caralho, tipo, loucura. Eu não sabia que um baralho de Uno é mais barato que um baralho de cartas. Ok, pá, estou fascinado. Vou começar a ver porque... Porque, pá, têm bué de cenas à venda. Isto porquê? Porquê é que eu não sei disto? Pá, porque foi só chegar lá, ok, dizer, vinha levantar uma encomenda, e atenção, eu estava de óculos de sol, ok? Nem deu tempo de eu tirar os óculos de sol. Também porque se tirasse, ficava sem a graduação, ok? Mas então, simplesmente, cheguei lá, disse que vinha levantar a encomenda, só me perguntaram em que nome estava, e eu disse o nome, perguntaram de que empresa era, eu disse que era da Delta, ok, é isto, é esta aqui. Aproveitei o código de desconto do Bruno Nogueira, ok, porque eu sou ouvinte, e então deu para ficar ali um preço fixe. E pá, só tive de mostrar o cartão de cidadão, em menos de 2 minutos estava a cena feita. E é tipo, pessoas que vão levantar encomendas e têm estas duas opções. Nunca escolham o portal maligno que é o CTT do São Francisco Centro. Também é tal cena, meu. Aquilo é um centro comercial que tem como supermercado o Frois, que também em si já é um portal maligno. Por isso, está tudo explicado. Nós fizéssemos uma tier list de supermercados, Frois estava, sei lá, ao nível do mini preço, ao nível de loucura. Estás a ver? Neste momento, a minha tier list de supermercados é Mercadona, tier S, depois tier 1, Continente, tier 2, Lidl, ok? E depois, depois é selva. Depois é selva. Depois é cenas que precisam de se esforçar para me conquistar. E lá está. O Lidl só não está ao nível do Continente porque, a marca branca deles é meia louca. Estás a ver? Tem cenas que eu curto, mas depois tem cenas que são bué da loucas. E então é só por isso. A marca do Mercadona, mame tudo. Por isso, Por falar nisso, já que estamos a falar de hipermercados, acho que devíamos fazer um ranking de top de funcionários de supermercados. Porque lá está. Porque às vezes o teu dia pode ser uma merda, ok? Pode estar a correr mal, mas tu vais a um supermercado e és bem tratado e aquilo melhora logo o teu astral. E então foi isso que aconteceu esta semana. Eu tinha a missão de comprar salmão no Mercadona, ok? Porque há aquele esquema que é tipo, isto é girls math a um nível louco, que é, o salmão em posta é um preço, o salmão em filetes é outro preço, mas se tu compras um salmão inteiro e se pedis para fazer tudo em filetes, é tipo 1/3 do salmão em filetes, estás a ver? Nós então o que fazemos é comprarmos o salmão inteiro, pedimos às postas e depois, lá está, depois para aproveitar o máximo, a posta final é em filetes. E tipo, eu chego lá, eu já tinha feito esta cena 1 ou 2 vezes, de pedir o salmão inteiro, chego lá à senhora e digo, queria um salmão. E ela assim, querem postas? E eu, sim. E ela, junto ao rabo é para fazer em filetes? E eu, sim. E ela, a cabeça é para aproveitar? E eu, não. E ela, então pronto, então eu vou aproveitar o máximo. E ela, desculpa, eu faço muitas perguntas, mas é para saber como o cliente quer. E eu então depois fiquei lá, não é? Porque não sou um otário, não ia só bazar. Fiquei lá e ela, não tem mais compras para fazer? E eu, acho que tenho, porque é tal cena, eu não tinha uma lista definida, estás a ver? Mas era tal cena, também não queria dizer que não à senhora. Então, acho que tenho ela. Então pronto, então olha, vá fazer as compras, que depois eu já trato do seu peixinho. E era tipo, eu estava a contar isto ontem à senhora engenheira e é tipo, ela era mais ou menos da minha geração, ok? Devia ter 40, tanto, estás a ver? Não era aquela senhora que está ali na pré-reforma que diz, o peixinho, a carninha, estás a ver? Que te trata bem, não. É tipo, está naquela geração que é a minha, que é tipo, está-se a cagar, estás a ver? Mas então, tipo, super simpática, eu fui fazer as compras, depois fiquei encostado para não estar a pressionar, estás a ver? Fiquei ali encostado, ela só me perguntou, olha, é para pôr 2 a 2 juntas? E eu, sim. E ela, pronto, tal. Embrulhou tudo, ela, olha, está aqui o seu peixinho. E eu, foda-se, ok. Vou à caixa,
Estava também uma senhora super simpática a falar com um senhor que não conseguia passar o cartão, ou só conseguia passar o cartão, não conseguia inserir porque não sabia o código, e ela então a tentar ajudá-lo da melhor forma, tal, a dizer, mas beija que deve ter lá para casa a carta ou assim com o código. E ele, não sei. Até que depois a senhora que estava a seguir na fila disse, olha, ele se calhar podia depois experimentar o código antigo. E ela, olha, bem pensado, porque ela disse, porque às vezes os cartões são novos, mas o código é o mesmo. Eu pelo menos faço sempre isso, que é para nunca me esquecer. E ela, olha, bem pensado, o senhor vem aqui todos os dias, sei lá, amanhã me calhar na minha caixa, vou-lhe dizer isso. E é tipo, ok, é este espírito que eu quero, ok? É este espírito que eu quero. No outro dia fui ao Lidl, ok? Atenção, Lidl de fermentões. Porque em Guimarães há o Lidl de fermentões, ao Lidl de Silvares e ao Lidl de Mesão Frio. Estes pelo menos são os que eu conheço. Lidl de Silvares é o meu preferido, ok? Porque está quase sempre deserto, nunca tenho assim muita gente, mas não tenho o funcionário mais simpático de todo o Lidl. Tipo, o gajo do Lidl de fermentões, que tem sempre mais gente e o caralho, e foi o gajo que, se bem se lembram, nós fomos lá no dia de Natal porque precisávamos de comprar um espumante ou assim qualquer cena, e ele estava super simpático no dia de ceia, estás a ver? E então, super simpático. Ele está ali no limite de simpatia, ok? Está ali no limite de ser chato para caralho. Mas não, mantém-se. E então estava a meter conversa com uma pessoa que estava à frente na fila, ok? A meter-se com ela, não sei o que mais. Comigo também a mesma cena, o que é que temos aqui hoje? Um croissantzinho de chocolate, não sei o que mais. Mas tipo, super simpático. Nota-se que leva aquilo com uma tranquilidade do caralho. Corta para a pior funcionária de todos os supermercados, que é, uma funcionária do Lidl de Mesão Frio, que ela calhou-me no outro dia. Tipo, estás a ver aqueles gatilhos que vos dá? Ela deu-me gatilhos da última vez que eu fui lá. Porquê? Porque eu estava a pagar, ok? E como uma pessoa que vive no século XXI, saquei do cartão multibanco. Ok, se calhar uma pessoa que vive no século XX, porque no século XXI já não se saca dos cartões multibanco, paga-se com MBWay ou NFC. Mas pronto, saquei do cartão multibanco, encosto à máquina e não dá. E a resposta da gaja é, claro que não dá. Isso é do novo banco, você não sabe que no novo banco não dá contactless. E tipo, como assim não dá, caralho? Dá para pagar em todo lado, como é que não dá? E então, porquê é que essa cena me deu gatilho? Porque à minha frente estava uma pessoa estranha. E porquê é que ela era estranha? Porque ela estava, estás a ver aqueles fones de PC, tipo headsets, parece aqueles fones de pessoal que está num call center. Pronto, ela estava com um desses fones de fio, não tinha era o microfone, estás a ver? Mas estava lá a andar como se nada fosse. E é tipo das duas uma, ou ela entrou na moda dos fones de fio, ok, que agora voltou a essa moda, ou então, que é, na minha cabeça foi a história que eu criei para aquela personagem, ela era uma imigrante que estava com um Discman a ouvir um CD de português, porque ela notava-se que ela não era portuguesa, porque ela não falava 100% de português, estás a ver? Notava-se que ela tinha ali algum sotaque. Eu dizia que seria uma pessoa do leste que estava a tentar aprender português e então estava a ouvir um CD ou um CD-ROM de português, estás a ver? Foi esta a ideia que eu criei na minha cabeça. E então, tipo, imaginem, ela estava na caixa tal, a senhora da caixa diz-lhe o preço e ela, posso pedir fatura com contribuinte? E ela, pois, isso era antes. E eu, queres ver que não lhe vai passar a fatura com contribuinte? Mas depois então cancelou a cena e passou. E então depois ela vai a fazer o mesmo que eu, encosta o contactless do novo banco e ela, pois, não deu. E então cancela outra vez a operação, a gaja já toda fodida, cancela a operação e ela, pode inserir. Tipo, nem lhe disse a cena que me disse a mim, tipo, foda-se, não sabes caralho, não sabes que não dá contactless do novo banco. O que é estranho para caralho, porque só não dá com aquela funcionária, porque noutros Lidls, noutros estabelecimentos, dá sempre contactless. Mas, E então, eu já estava com a carteira para pagar com o cartão multibanco, guardei a carteira, saquei do telemóvel, fui logo abrindo o MBWay, que era para nem demorar tempo, e paguei as cenas com o MBWay. Por isso, há sempre ali o reverso da medalha. E por falar em verso, olhem para esta ligação, E por falar em verso ou reverso, vamos falar do fim do metaverso. Então não é que,
aquela cena que toda a gente disse que ia ser o futuro, acabou. Como assim, caralho? Tipo, eu lembro-me, tipo, imaginem, tenho aqui uma notícia da Caixa Geral de Depósitos de 2024, 27 de 11 de 2024, que diz assim: já ouviu falar em metaverso? Será a próxima revolução da internet? E pá, não foi. Não foi. E eu adoro como o ser humano gosta de ser enganado, ok? E eu adoro. É aquela cena do Casimiro que pá, todos os dias um malandro e um otário saem à rua e pá, nos últimos anos nós já vimos isto a acontecer com o metaverso, já vimos a acontecer com os NFTs, que pá, também ia ser a cena do momento, meu. Ia ser a cena do momento. E pá, parece que não foi. Parece que não foi. Eu lembro-me na altura, pá, seguir pessoal no Twitter, quando o Twitter era Twitter, a dizer que tipo, caralho, já comprei um terreno no metaverso e não sei o quê. E tipo, pá, primeiro, isso parece-me bizarro, ok? E depois, eu sigo um padrão de investimentos que foi criado pelos Gato Fedorento na série, pá, eu acho que foi na série Lopes da Silva ou assim, em que a personagem dizia que a carteira de investimento dele era uma vaca. Porquê? Porque, ai tal, há guerra ou não sei o quê, vamos passar fome. Pá, mata a vaca, ok? Está tudo bem. Sim, eu continuo ali a tirar leitinho da vaca e não sei o quê. E pá, e é isso, meu. A mim custa-me, posso ser eu que sou conservador, pá, todos somos conservadores em alguma cena, mas a mim custa-me investir numa cena que não é palpável, ok? Estáis a ver? E imaginem, a mim sempre me custou a ideia de que, o futuro vai ser não ter obras de arte na parede, mas teres uma obra de arte, sei lá, no telemóvel, no teu PC, mas tens ali uma declaração de que tu és o dono. Pá, isso para mim era bizarro para caralho, nos NFTs. A cena do metaverso é a mesma cena, porque é tal cena, pá. Se há coisa que o ser humano gosta, é de putaria pesada. E pá, quem é que vai querer fazer putaria no metaverso quando pode fazer na vida real? Estás a ver? Por isso, pá, se calhar foi por isso que o metaverso não foi para a frente, pá, porque faltou aquele toque. Estás a ver? Aquele toque entre seres humanos. Mas, pá, vamos, já estou aqui a aguardar qual é que será a próxima nova última cena, que é para investir todo o meu dinheiro nisso. Porque, pá, de certeza que vai haver aí uma cena nova que nos vão vender como se fosse o futuro. Se calhar essa nova cena é a inteligência artificial, que é tipo, eu acho que se calhar agora com a cena da guerra vai amansar um bocado. Porque eu acho que quando o ser humano perceber que, pá, será que vale a pena gastar tanta água numa cena que é assim meio estúpida? Se calhar vão pensar, não, se calhar isto nós estamos só a ser estúpidos. Mas depois, pá, antes de ir para as recomendações culturais, a última grande cena, pá, é esta viragem conservadora que estamos a passar em Portugal, porque é tal cena, pá. Foi aprovado hoje na Assembleia da República. Claro que isto depois ainda tem de ir a debate da generalidade e tudo. E é tal cena, como tanto a Ordem dos Médicos como a Ordem dos Psicólogos está contra estas medidas, em princípio, eu acho que isto não deve avançar. Ok? E então podemos ser nós só a estar preocupados com uma cena que nem vai ir para a frente. Mas não, basicamente foram aprovados projetos de lei do PSD, do Chega e do CDS que revertem a lei da identidade de género. E lá está, pá, quando tu votas e dizes, o meu voto não vale nada porque vou só votar para dar aqui um abanão nisto, pá, está aqui o abanão. Porque lá está, pá, a partir do momento que nós temos 2/3 da Assembleia da República entregues à direita e extrema-direita e a direita não se importa de trazer para si as bandeiras da extrema-direita, dá nisto, ok? Dá nisto. E então esta lei, acho que era de 2018, acho que era uma lei de 2018, e então, pá, Portugal decidiu que, pá, era uma prioridade. Era uma prioridade. O mundo não está a passar por uma guerra, nós não temos uma reforma da lei laboral que não está a avançar,
ok? E que se anda a discutir isto eternamente. Nós não temos mais problemas, não há casas para reconstruir porque não passou nenhuma tempestade por Portugal nem nada. A prioridade do nosso país é, a identidade de género de umas minorias que isto não pode ser uma coboiada, uma ramboia, e então, vamos atacar essas minorias. E é um bocado triste, ok? É um bocado triste. Como eu disse, em princípio isto não deve ir para a frente. Foi só aquela cena de, estão a ver, caralho, nós também, nós estamos a tratar disto. E depois, isso talvez explique a última sondagem que diz que a maioria dos portugueses acham que o desempenho do governo tem sido mau ou muito mau. Isto porquê, Porque estamos a deixar o Luís trabalhar, ok? O Luís queria trabalhar e está aí o resultado do trabalho. E o que me assusta mais é o que pode acontecer com o Tribunal Constitucional. Porque é tal cena. A partir do momento que o Chega conseguir meter alguém no Tribunal Constitucional, estamos a um passo pequeníssimo de dar passos atrás na legislação portuguesa. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Temos exemplos de como aconteceu, por exemplo, no Brasil, em que Bolsonaro meteu para lá gajos conservadores para caralho. Temos exemplos do que aconteceu nos Estados Unidos e está a acontecer, em que Donald Trump conseguiu meter lá gajos conservadores para caralho. E os exemplos estão à vista. Por isso aí é que é mais foda, porque é tal cena. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque se o Chega a continuar a subir, mais cedo ou mais tarde, eles vão poder dar nomes para o Tribunal Constitucional. Mas quando um governo é eleito e diz que não é não, nós estávamos à espera que, tal como na língua portuguesa, não é não. E, afinal, o não é não é. Olha, esse tema realmente, bem fisgado. Até vamos nós também propor essa cena. Mas pronto, mais uma vez, tempos interessantes, ok? Tempos interessantes. Também está a ser interessante ver os malabarismos do Trump em relação à guerra no Irão. Porque agora a notícia mais recente foi que precisam de um empréstimo de 200 mil milhões de dólares. Só ali um pequeno... É um pequeno preço a pagar por a guerra. Porque era uma guerra que tinha mesmo de acontecer. Porque toda a gente queria essa guerra. E então, porque não fazer mais dívida, não é? Mas, tempos interessantes. Mas pronto, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, esta semana só temos músicas e temos 3 álbuns. Começámos com um álbum português de Filipe Sambado, que lançou o álbum 5678. Tinha aqui uma notícia da Glam Magazine que diz o seguinte: 5678 é um avanço ao passado de Filipe Sambado. A numeração que dá título a este disco remete para o 1, 2, 3, 4, EP de 4 canções editado em 2012, e invoca a ideia do passar do tempo, não só na sua digese, como musicalmente, num redescobrimento do cancioneiro de Sambado, arranhando pela guitarra elétrica para cantar dores românticas, ora sussurradas, ora vociferadas. Achei ok, não achei a melhor cena de sempre, mas vai estar aí a tocar. Pode ser a música 8, Um Oceano de Lágrimas. No fio destas dores secretas entre Nova Iorque e Central, um oceano de lágrimas e por vários anos de tumultos e desgraça, de ruína nos meus planos. Qualquer coisa que tu faças, tanta mágoa, tantos danos. Depois, temos então músicas estrangeiras. E temos então um álbum do Buck Meek, dos Big Thief, guitarrista dos Big Thief, que lançou o álbum The Mirror no final de fevereiro. Eu ainda não tinha ouvido, mas ouvi agora. E a Pitchfork diz o seguinte: o guitarrista dos Big Thief atualiza ligeiramente o seu som solo
mas ainda sai melhor como um trovador tradicional de country rock. Ok, o som dele é muito country, ok? Faz lembrar, se bem que a Adrienne Linker e os próprios Big Beefs também são um bocado country, se bem que são mais indie. Mas gostei muito, ok? Gostei muito e vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Gasoline. Making words up while we make love. 1 month and she's in my blood. Lucy Negro. Will it be me? Or will it be her? E depois, para terminar, temos um álbum muito fixe do James Blake, que eu gostei muito e é da semana passada, mas esta semana a nível de lançamentos foi raquítica, por isso, E ele então lançou o álbum Trying Times e a Pitchfork diz o seguinte: no seu primeiro álbum lançado de forma independente, ok, o produtor e compositor inspira-se na música pop e no R&B clássico para criar um conjunto agradavelmente eclético sobre amor e angústia existencial. Ok, não sabia que era o primeiro lançado de forma independente, mas ok. Eu gostei muito, achei mesmo interessante. E vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum, Trying Times. É isto, mais um episódio gravado, ok? Por isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.